Vamos tentar perceber. Então, o que é um microsistema? Olha, micro, pequenino, né? Sistema, toda a gente sabe o que é. Então, quando falamos de microsistemas, estamos a falar basicamente disto. A representação do corpo, do grande, do todo, numa região anatómica específica, pequena, micro. O todo no micro, não é? Como, por exemplo, nas orelhas, na íris, na língua, no rosto, na cabeça, mãos, pés, dedos. Em todos estes existem microsistemas. Ou seja, por outras palavras, existem representações do corpo todo ou de áreas grandes, não precisa ser do corpo todo, mas de áreas grandes naquela zona mais pequena. Por exemplo, esta imagem que vocês estão a ver aqui, esta imagem é um mapa de reflexologia podal, em que os vários órgãos do corpo estão representados aonde? No pé. É um microsistema. Quando olhamos para esta imagem de auriculoterapia ou auriculoacupuntura, basicamente o que faz? Tem a representação dos vários órgãos e zonas do corpo no espaço da orelha, ok? O grande no micro, o microsistema. A cabeça. Eu, nas minhas consultas, utilizo muito, eu tenho uma paixão muito grande pela medicina oriental, pelo facto de eles terem uma grande versatilidade no que toca à avaliação e aos meios de diagnóstico. O diagnóstico visual da medicina tradicional chinesa é espetacular. Eu utilizo muitas vezes nas minhas consultas e consigo obter informações extraordinariamente importantes só assim, só olhando, ok? E uma das áreas que eles utilizam muito é isto. Por exemplo, sabias que na tua cabeça tens representado os rins? Deixa-me aumentar a imagem para conseguires ver um bocadinho melhor. Tens zonas específicas da tua cabeça, ou em zonas específicas da tua cabeça, representação de órgãos como os rins e a bexiga, o coração e o intestino, o fígado, a vesícula e o pâncreas, o sistema digestivo e os órgãos digestivos, os pulmões e os brônquios, só nos ossos da cabeça. Não é incrível? Depois temos também esta, que para mim é extraordinária, a iridologia. O que é que acontece na iridologia? Todo o corpo está representado na íris. Olha, todo o corpo representado na íris. O que é isto? Um microsistema. Quando olhas, por exemplo, para a língua, o que é? Um microsistema. Não, tu olhando para a língua consegues perceber como é que estão os órgãos mais importantes do corpo, como os rins e a bexiga, o fígado e a vesícula, o baço e o estômago, o coração e os pulmões, mas também consegues perceber, por exemplo, como é que está a tua absorção, consegues perceber como é que está a tua coluna. Porquê? Porque a língua é um microsistema. Ok? Percebeste então esta história dos microsistemas? Portanto, é a representação de áreas grandes em zonas pequenas. E um pormenor muito interessante, repara, quando nós estamos a falar de todas estas áreas corporais, já reparaste que estamos a falar de extremidades? Ou seja, o nosso corpo está tão bem programado, tão bem criado, tão bem projetado, que consegue nas extremidades dar-nos uma indicação do que se passa lá dentro, do que se passa no todo, do que se passa no fundo no organismo em geral. Isto é maravilhoso. Na terapia Sujok, vamos utilizar os mesmos microsistemas que vimos aqui, que já existem. Repare, por esta ordem de ideias, nós estamos a falar aqui de microsistemas que já são muito anteriores à existência da terapia Sujok. Portanto, a terapia Sujok não é nada de novo no campo dos microsistemas, no sentido em que já existiam microsistemas há milhares de anos antes da própria terapia Sujok. Quero com isto dizer, então, vamos pegar nesses microsistemas e vamos projetá-los na mão e está tudo resolvido? Não. A terapia Sujok utiliza microsistemas próprios, que são utilizados de forma específica e segundo métodos e técnicas que são característicos da terapia Sujok.
Está bem? A vantagem é que podem ser utilizados tanto no campo da prevenção quanto no campo do tratamento. E aqui temos um exemplo dos microsistemas da SUJOC, onde temos todos os órgãos e todo o corpo representado nas mãos, mas também podemos ter representado nos dedos ou até só na primeira falange, na cabeça do dedo. Ok? São sistemas diferentes. Portanto, o que é importante nós percebermos aqui? É que, independentemente do microsistema em questão, a questão aqui, a base disto é percebermos que, segundo esta terapia, segundo esta visão do organismo, o corpo humano constitui um mecanismo complexo no qual as partes que o compõem funcionam em constante interrelação. Mas, aliás, vamos lá ver. Isto não é só na terapia SUJOC. Cada vez mais, à medida que os estudos vão avançando, que se vão fazendo pesquisas, que vão avançando, inclusivamente as descobertas acerca do funcionamento intrínseco do corpo, nós vamos cada vez mais tendo provas disto. As células estão em constante comunicação entre si. Não há dúvida nenhuma que o corpo é uma estrutura uníssona, unificada, ok? Mas o que é importante perceber é que o seu equilíbrio e funcionamento pleno e correto depende de um contínuo e constante intercâmbio de informação entre elas. E este é que é o aspecto interessante. E é aqui que a terapia SUJOC se distingue. Porque, na realidade, segundo a terapia SUJOC, em qualquer parte do corpo está constantemente, sem interrupção, a chegar informação sobre as outras partes do corpo, em que e simultaneamente é emitida e enviada, ou seja, recebe e envia informação sobre a condição e o estado de cada uma dessas partes. Está muito confuso? Espera, vamos ver isto de uma forma mais fácil de entender à frente, está bem? É importante perceberes, reteres esta ideia do intercâmbio de informação e armazenamento dessa informação, que é o processado a nível dos sistemas de correspondência. Por outras palavras, o que eu te estou a dizer é, se há uma alteração, por exemplo, a nível do teu rim, ou do teu fígado, ou de um ovário, ou de um testículo, essa informação é enviada para o sistema de correspondência, por exemplo, da mão, e é guardado lá. Há uma base de dados onde guarda essas informações recebidas, ok? Vamos ver isto de uma forma mais simples, para ver se consegues captar. Olha, eu quero que entendas uma coisa. Durante este curso eu não te vou pedir para decorares nada, está bem? Não é preciso decorar nada. O que é preciso é entender. E eu vou repetir as vezes que forem precisas até entenderes, está bem? Vamos lá ver mais em pormenor esta questão dos sistemas de correspondência. Então, o que é basicamente um sistema de correspondência? Nós já vimos que um microsistema contém a representação de algo maior numa superfície mais pequena, não é? Como as orelhas, as mãos ou os dedos, por exemplo. Os sistemas de correspondência são exatamente essas projeções. São, no fundo, os meios de transmissão de informação, projeções de pontos de energia produzidas por todas as partes independentes do corpo, no fundo como imagens reduzidas do corpo humano. E dentro destes sistemas de correspondência, nós vamos encontrar as zonas de correspondência, que são as zonas que correspondem aos órgãos específicos do corpo, às áreas específicas do corpo. Ok? Então, em termos muito simples, nós temos o corpo humano, certo? Este corpo humano vai ser projetado, representado numa área específica pequena do corpo, como um dedo. Então, aqui será um microsistema. A forma como este sistema, a forma como o corpo é representado no microsistema, vou repetir, a forma como o corpo é representado na parte
no microsistema, que neste caso é no dedo, é designado sistema de correspondência. Então, se eu olho aqui, por exemplo, para esta imagem, em que eu tenho aqui a coluna e tenho aqui os rins. Neste caso, tenho a coluna lombar e sacral e os rins, certo? Então, o dedo tem retratado aqui, ou seja, o microsistema do dedo tem representado aqui o sistema de correspondência do quê? Da coluna dorsal, sacral e dos rins. Então, o que é que eu vou fazer? Eu agora, se eu quero encontrar os rins no sistema de correspondência todo, eu vou procurar a zona de correspondência dos rins. Se eu quero encontrar especificamente a região lombar e sacral, eu vou procurar no sistema de correspondência, que é ele todo, ok? A zona de correspondência da coluna lombar e sacral. Olha, eu vou fazer um desenho, bem? É para ver se torna mais fácil. Deixa eu ver. Então, quando eu falo disto tudo, eu estou a falar de um sistema de correspondência. Está bem? Isto que está aqui a azul, tudo, é o sistema de correspondência. Neste caso, é o sistema de correspondência no microsistema do dedo. Está bem? Ok. Mas agora eu quero localizar especificamente no sistema. Oi, eu enganei-me aqui no sistema. Eu quero localizar especificamente no sistema de correspondência apenas a região sacral, que é aquela parte que fica aqui entre os ossos ilíacos e o cóccix. Não é? Então eu venho aqui, vou localizar a região sacral. Eu até criei isto a vermelho, mas pronto. Esta é a parte da região sacral. Então, esta é a zona de correspondência da região sacral no sistema de correspondência no microsistema do dedo. Deu? Mas agora eu quero localizar o rim. Eu quero localizar o rim direito. Então, funciona assim. Primeiro que tudo, temos que começar a tratar as coisas pelos nomes, está bem? Estamos numa área de saúde, temos que utilizar os termos corretos. Então, sempre que nós estamos a falar da região da frente do corpo, tudo o que esteja na parte da frente do corpo chama-se anterior. É região anatómica anterior. Tudo o que esteja localizado na parte de trás do corpo é localizado na região anatómica posterior, ok? Então, como eu quero localizar algo que está situado na região posterior, no sistema, no microsistema da mão, funciona assim. A anterior vai ficar sempre na parte mais lisa da mão, posterior sempre nas costas da mão. Perceberam? Então, parte da frente do corpo, parte de trás do corpo, região anterior do corpo, região posterior do corpo. Mas eu quero os rins e os rins estão na parte posterior. Então eu vou procurar na parte posterior da mão. Neste caso, como eu estou a utilizar o microsistema do dedo, eu vou localizar esse órgão no microsistema do dedo. Então funciona assim. Temos microsistema do dedo. E no microsistema do dedo temos a representação do corpo, que é o sistema de correspondência. Então eu agora no sistema de correspondência vou procurar a zona de correspondência do rim
direito. Então, eu vou localizar o rim direito. Esta será a zona de correspondência do rim direito no sistema de correspondência do dedo. Deu para entender? Sistema de correspondência é o sistema em si, é a representação toda do corpo. Zona de correspondência é a zona correspondente àquele órgão, àquele ponto específico que eu quero localizar. Ok? Então, vamos pegar aqui no tal, agora temos o rim esquerdo. O rim esquerdo vai ser encontrado na zona de correspondência do rim esquerdo. Esta é a zona de correspondência do rim esquerdo, ok? Mas isto já acontecia nos outros microsistemas. Isto não é novidade também, não é? Porque nós, por exemplo, se olharmos para o diagnóstico visual da medicina tradicional chinesa, nós vamos encontrar, por exemplo, no rosto, a representação, o ponto de correspondência do rim. E vamos encontrar na língua o ponto de correspondência do rim. Portanto, isto não é novidade. Já existia nos microsistemas. Tá bem? A única coisa que acontece agora na terapia Sujok é que tem um microsistema específico, com sistemas de correspondência específicos. Ok? Então, podemos dizer que cada órgão e cada parte do corpo tem a sua própria zona de correspondência, onde? No sistema de correspondência, seja este localizado na orelha, nos olhos, nos pés ou em qualquer outro microsistema de correspondência. Certo? Ora, obviamente, se nós percebemos ali, se nós falarmos aqui atrás, onde é que isso está? Ok. Se nós vimos que nestes sistemas de correspondência há uma captação constante da informação que é enviada de todas as partes do corpo e é ali armazenado nesses sistemas de correspondência a informação do estado dos órgãos, não é? Então agora nós conseguimos perceber quando o parágrafo diz que os sistemas de correspondência estão em contínuo intercâmbio de informação, carregam toda a informação sobre o organismo, sobre a sua condição no presente e estimulam ativamente o seu estado de saúde. Calma lá, então agora nós estamos a ir um pouquinho mais longe. Sim, é verdade. Se nós estamos num sistema unificado em que não há fígado e mão, os dois são um. Não há cérebro e intestino, os dois são um. Não há estado mental, ou estado emocional e estado físico, os dois são um. Nós isso conseguimos entender facilmente. O que é que agora temos aqui de novidade? É que, de facto, nestes sistemas de correspondência, porque há esta interação, nós estamos permanentemente a receber informação de como é que estão os órgãos, de como é que estão os sistemas, no fundo, como é que está o estado de saúde do nosso corpo, mas ao mesmo tempo, através deles, nós também podemos estimular ativamente o estado de saúde. Aqui é que tudo muda. E esta é que é a grande inovação da terapia Sujok. É que nós conseguimos não só diagnosticar, detectar, perceber como é que está o estado do órgão, mas podemos influenciar o órgão positivamente. Então vamos tentar perceber como é que isto funciona. Vamos imaginar que temos um desequilíbrio, temos uma disfunção, uma patologia qualquer no rim, ok? Então, o que é que vai acontecer? Imediatamente, porque isto acontece de forma ininterrupta, constantemente, é enviada informação às zonas de correspondência aonde? Nos sistemas de correspondência. Então vamos encontrar aqui, por exemplo, nas mãos ou nos pés, uma informação sobre a patologia, o desequilíbrio, a disfunção que se estabeleceu no rim, certo? E como é que nós vamos sentir isso? Porque vocês vão dizer, mas eu tenho um problema no estômago, ou eu tenho um problema no rim, ou eu tenho um problema de circulação, e as minhas mãos nunca me disseram nada. Disseram, vocês é que não sentiram. Vocês é que não prestaram atenção. Ou melhor ainda, vocês é que não souberam onde procurar, porque elas informaram. Ok? Porque na realidade, quando esta informação é enviada
às zonas de correspondência que se localizam nos sistemas de correspondência, lá vai se desenvolver determinados pontos dolorosos, onde exatamente, olhem, mas é mesmo, exatamente no ponto onde se desenvolveu lá no órgão. O que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me mostrar-te aqui uma outra imagem que vai ajudar a entender mais à frente. Vamos só perceber ainda aqui, com outro desenho, a mesma informação, mas para ajudar a ficar bem retida. É o que eu já disse, eu vou repetir até tu conseguires entender. Vamos imaginar agora o estômago. O estômago adoece, ok? Há um desequilíbrio, há uma disfunção no estômago. E agora o que é que vamos fazer? Nós não. O próprio sistema faz isto. O próprio estômago envia imediatamente a informação para todas as zonas de correspondência do problema que surgiu, do problema que se está a desenvolver. Olhem o que eu disse. Vocês, para detectarem, por exemplo, o mau funcionamento do fígado, têm que fazer uma análise para perceber, a nível das transferases, se há uma alteração. Ou uma ecografia para perceber se há de facto ali um acúmulo de gordura no fígado. Verdade ou não é? Só com o exame. Mas o exame só vai acusar quando o problema já se estabeleceu. Vocês na SUJOC conseguem perceber as coisas a desenvolverem-se. Não é extraordinário? Estão a perceber porque é que eu utilizo isto sempre nas avaliações das minhas consultas? Pois é. Então, se eu tenho uma representação ou uma zona de correspondência do estômago, na orelha, no pé, no rosto, na mão, basicamente o estômago envia para lá a informação a dizer há aqui qualquer coisa que não está bem. E imediatamente o que é que acontece? Estas zonas de correspondência vão desenvolver algum tipo de sintoma. Ou é uma alteração, por exemplo, a nível do rosto e da orelha, ou é, por exemplo, mais do rosto, uma alteração na cor ou na textura da pele, ou um sinal, há ali qualquer coisa que vai manifestar que o órgão não está bem. Ou então, se for na mão, no pé ou na orelha, vai surgir um pontinho de dor. Ok? E depois o que é que acontece? Se nós formos pegar nesses pontos de dor e formos estimulá-los, trabalhá-los, porque ele corresponde exatamente ao ponto onde o órgão tem a lesão, ele vai enviar um estímulo de cura, um estímulo de reequilíbrio. E atenção, quando em SUJOC nós usamos a expressão cura, porque é característico da SUJOC, é sempre no sentido energético, é sempre no sentido de remover o bloqueio para que a energia flua e o equilíbrio se restabeleça. Ok? Então, quando é enviado, quando é trabalhado, estimulado, impactado o tal ponto biologicamente ativo na mão ou no pé, é enviado um estímulo de cura, de reequilíbrio ao órgão doente. Perceberam como é que funciona a SUJOC? Espetacular, não é? Queria só mostrar-vos aqui, antes de avançar esta imagem outra vez, porque quero mostrar-vos uma coisa. Lembram-se de eu ter dito que o ponto de dor vai se manifestar exatamente no ponto onde se desenvolveu a lesão no órgão. O que é que eu quero dizer com isto? É importante eu explicar isto. Se nós olharmos para aqui, nós vemos aqui o rim esquerdo, está bem? Vamos imaginar que este rim esquerdo desenvolveu um quisto na parte inferior. Vocês vão analisar a zona de correspondência do rim e não vão encontrar nenhum ponto de dor na parte superior. Vocês só vão encontrar um ponto de dor no ponto exatamente correspondente ao local onde se desenvolveu no órgão a lesão. Por isso é que é de uma precisão espetacular. Ok? E por isso é que, se de facto nós não incidirmos exatamente no ponto biologicamente ativo, podemos falhar e o tratamento não resultar. Tem que ser naquele ponto. Ok? Deu para entender? Vamos avançar. Agora, em relação à questão da estimulação
dos sistemas de correspondência. O mais incrível, e já estamos a chegar à parte final da nossa aula, o mais incrível é que tu já fazes isto naturalmente desde que nasceste. Desde que nasceste, eras bebê, a brincar com a areia e com os brinquedos, com os cubos, até com as pedras, e já estavas a fazer a estimulação destes pontos. Como assim? É verdade. O parágrafo diz: no dia a dia, o homem constantemente estimula acidental e despropositadamente, num ou outro sistema de correspondência, as zonas de correspondência até os pontos de dor que podem nem ser detectados e que surgem em consequência de perturbações orgânicas. Sim, porque isto que nós acabamos de ver está a acontecer, como nós vimos, de forma ininterrupta, desde que nascemos, não é? Nós estamos constantemente a receber nos sistemas de correspondência informação nas zonas de correspondência dos desequilíbrios, das disfunções, das alterações que vão surgindo no corpo, ok? Mas também te lembras de eu ter dito, ter frisado há pouco, que o interessante é que estes microsistemas existiam exatamente nas extremidades. Não andas propriamente por aí a bater com a barriga em todo o lado, não é? E, portanto, aliás, os órgãos mais sensíveis até têm sempre algum grau de proteção natural, não é? O coração e os pulmões têm a caixa torácica, o cérebro tem o crânio, a região abdominal tem aquela musculatura toda e aquela gordura envolvente para amortizar qualquer tipo de choque ou pancada, portanto, há toda uma proteção, não é? Mas e as mãos? E os pés? Antigamente, as pessoas que usavam o chapéu constantemente, não é? Era uma forma de estimulação das zonas de correspondência na cabeça. A questão é mesmo esta, é que nas atividades do dia a dia, seja o escrever, o andar, o lavar a louça, o que quer que seja que nós façamos no nosso dia a dia, com as mãos, com os pés, nós estamos constantemente, e se pensarmos bem, são as extremidades que estão em contacto direto com o exterior. E são essas extremidades que estão a ser estimuladas. Como, para quê? Para, como resultado desta estimulação, os pontos de dor nas zonas de correspondência enviarem impulsos de cura aos órgãos alterados. Não é espetacular? Não mostra uma sabedoria incrível, um desenho maravilhoso do Criador? É assim uma coisa extraordinária, não é? Porque os impulsos ou estímulos de cura vão chegar ao órgão doente, vindos das diferentes partes do corpo, através de diferentes sistemas de correspondência, ativando complexos mecanismos reguladores com o objetivo de combater a doença, a disfunção, o desequilíbrio. E isto acontece sem que nós nos apercebamos. Estes impulsos curativos criados em consequência das atividades diárias do homem, mesmo que de forma acidental e desintencional, são suficientes, claro, para uma ação preventiva e de manutenção ou regulação na presença de pequenos desvios do padrão normal do estado de saúde. Porque senão tu dizes-me assim, espera lá, mas eu tive um problema grave de intestinos e tive que ser internado e tive que ser operado e, olha, tiveram que me extrair o apêndice ou tiveram que me tirar a vesícula. Então, se eu tinha esses estímulos todos, porque é que eu adoeci? Não devia ter adoecido. Pois, mas é que isto funciona muito bem em pequenos desvios do padrão normal do estado de saúde. Ou seja, numa situação ideal em que todos nós tivéssemos um estilo de vida maravilhosamente natural, uma alimentação saudável, em que tivéssemos de facto um estado de espírito positivo, alegre, em que tivéssemos um meio ambiente à nossa volta também bastante natural, estes estímulos que nós iríamos tendo iriam sendo o suficiente para fazer a manutenção do equilíbrio do corpo. Mas não é bem isso que nós vivemos hoje em dia, pois não. Quem é que tem realmente o tal estado equilibrado, saudável de vida, de pensamento, emocional? Está muito longe disso. Então, nesse caso, as agressões começam a ser mais intensas do que os estímulos de cura enviados pelos microsistemas. E aí, então, passa a ser necessário algo mais,
algo mais forte. É necessário criar impulsos curativos que sejam suficientemente fortes para, através de uma intencional e direta estimulação dos pontos de dor, se atingir de facto os pontos de dor nas zonas de correspondência, se enviar de facto um estímulo suficientemente forte para se promover o reequilíbrio. Está bem? E isto faz-se como? Utilizando métodos intencionais de estimulação. Vocês vão aprendê-los todos aqui ao longo do curso. Aliás, toma atenção, dependendo da gravidade do desequilíbrio ou da patologia, pode até ser necessário recorrer à estimulação dos pontos ou das zonas de correspondência, ou melhor ainda, dos pontos de dor nas zonas de correspondência em vários sistemas de correspondência ao mesmo tempo. É o mesmo que dizer, podemos ter que trabalhar, por exemplo, o dedo, ou 2 ou 3 dedos, a mão e o pé, tudo ao mesmo tempo, ok? Dependendo da gravidade da situação. Já viste como só na aula de apresentação já estamos a falar de tantos aspectos espetaculares sobre a terapia Sujok? É interessante, não é? Ok. Agora, tu também podes me perguntar o seguinte, está bem? Mas é assim, já falámos aqui vários microsistemas. Já falámos também de vários sistemas de correspondência, dentre eles todos, e uns já existiam antes da terapia Sujok. Agora já temos também os sistemas de correspondência da terapia Sujok. Mas dentre esses todos, quais são aqueles que são mais eficazes? Há algum especificamente que seja mesmo mais eficaz? Sim. Olha para esta imagem. Olha com atenção. Vou-te deixar olhar ali por uns segundos para ela com atenção. O que é que tu estás a ver? Uma mão que de repente se transforma num corpo humano. Não é? Como? O polegar, se o polegar saísse do sítio onde está e viesse cá para cima, e se nós olhássemos para os dedos das pontas e os víssemos como os membros superiores, e os dedos do meio como os membros inferiores, não temos aqui a representação perfeita do corpo humano? Temos ou não temos? Pois é. Então, basicamente, o sistema de correspondência localizado numa zona independente, que possui uma maior semelhança com o corpo humano e que gera tais impulsos com maior frequência, será o sistema de correspondência mais eficaz. E qual é? É, sem sombra de dúvida, o das mãos e dos pés. São úteis os das orelhas, o do rosto, o da língua, o dos olhos, o da cabeça, são muito úteis. Principalmente em termos de diagnóstico. Mas a nível de estimulação, de envio de estímulo ao órgão doente, o sistema que mais de facto surte efeito é aquele que é a representação mais exata, mais idêntica do corpo humano. E não há dúvidas nenhumas de que as mãos e os pés possuem uma semelhança incrível com a estrutura do corpo humano. E, por outro lado, também são aqueles que estão em constante contacto com o meio ambiente. Porque tu não estás o tempo todo, nem deves, a tocar nos olhos, não é? Ou a mexer no nariz, ou a mexer na cara, ou na língua, ou nas orelhas, mas com as mãos e com os pés tu estás em constante contacto com o meio exterior, sempre, não é? É muito mais fácil e muito mais constante o estímulo enviado pelas mãos e pelos pés. Ok? O que nos mostra a maravilha da natureza, não é? Da criação, porque de facto, de uma forma muito sábia, a natureza assegurou de forma natural os mais potentes e efetivos impulsos no sentido de promover a autocura e a homeostasia do corpo, o que é fascinante. Agora, há aqui um aspecto a levar em consideração. Mesmo dentro da Sujok, e mesmo tendo em consideração que tanto, porque funciona da mesma maneira, está bem? Quando pensas em Sujok e nos sistemas de correspondência da Sujok, pensas sempre assim, o polegar vai representar a cabeça, imagina que o polegar sai do seu local e vem cá para cima, para o centro da mão, temos a cabeça. Depois, os dedos das pontas, temos os membros superiores, os dedos do meio, os membros inferiores. Okay? E se olhares bem para a tua mão, ainda vais entender melhor o quanto
é extraordinariamente similar. Repara bem, se tu olhares para a tua mão, quantas falanges tem o teu polegar? Só tem duas, certo? Cabeça, pescoço. Primeira falange, cabeça. Segunda falange, pescoço. Ok? Depois, vamos olhar para os dedos das mãos, os outros 4 dedos. Quantas falanges é que os 4 dedos têm? Tem 3. Olhando agora para os membros superiores, os dedos das pontas. O que é que nós temos no membro superior? Nós temos, deixa eu ver se eu consigo pôr a minha mão para tu veres. Temos, primeira parte, mão e uma articulação. Segunda parte, antebraço e termina em outra articulação. Terceira parte, braço e termina em outra articulação. Vamos olhar para os dedos? Primeira parte, mão, com a articulação do pulso. Segunda parte, antebraço, que termina com uma articulação do cotovelo. Terceira parte, braço. Braço que já vai unir ao tronco, não é? Através da articulação do ombro. Articulação braço, articulação do ombro, que liga ao resto do corpo. O outro membro, exatamente a mesma coisa. Se olharmos agora para os membros inferiores, mesma coisa. Temos o pé, com a articulação do tornozelo. Temos a perna, que termina na articulação do joelho. Temos a coxa, que termina na articulação da anca. Temos o pé, que termina na articulação do tornozelo. Temos a perna, que termina na articulação do joelho. E temos a coxa, que termina na articulação da anca. Interessante, não é? Ok. No entanto, e o mesmo vai se passar nos pés. É exatamente a mesma coisa. O dedo grande vai fazer a zona da cabeça e depois temos os membros, o braço, perna, perna. Membros superiores, membros inferiores. Exatamente a mesma coisa. Está bem? Mas há aqui um aspecto a levares em linha de conta. Os pés estão sujeitos no dia a dia a pressões muito mais agressivas do que as mãos. Basta pensarmos que eles têm que suportar o peso todo do corpo. Não é? Nós andamos o dia inteiro em cima dos pés. Não é? Eles tocam no chão, eles estão em contacto com superfícies duras, passam em cima de pedras. No caso das mulheres, aqueles sapatos de salto alto, ok? Então, é importante perceber que, da mesma maneira, os impulsos de cura criados pelos pontos de dor localizados nos pés também são mais eficazes. E vais-me dizer, está bem, mas não é tão fácil trabalhar nos pés a nós mesmos. Tudo bem, não há problema nenhum. Se tens dificuldade em trabalhar nos pés, trabalhas nas tuas mãos. Aliás, nós vamos começar exatamente pelas mãos. Mas, e até é importante frisar que há pacientes que não gostam de expor os pés. Há muito tabu associado aos pés. Se o paciente tiver dificuldade em relação a esse aspecto, não há problema nenhum, trabalhas nas mãos. Em vez de trabalhar só na mão, trabalhas na mão e nos dedos. Tudo bem. Mas fixa sempre isto. O impulso enviado através dos pés é sempre mais eficaz. Está bem? Então, o que é que achaste da aula? Foi interessante? Foi difícil? Não foi, pois não. Vamos fazer uma breve recapitulação para ver se conseguiste fixar os pontos mais importantes? Vamos lá. Então, recapitulando os pontos principais que foram abordados durante esta aula, poderemos dizer que terapia Sujoc é o quê? Consegues responder? O que eu te aconselho é, faz pausa. Toda vez que eu lançar uma questão, tenta responder por ti mesmo. Se não conseguires, aponta a questão onde tiveste dificuldade e depois ouves a explicação que eu dou. E desta forma isso vai-se interiorizando, isso vai começando a ficar gravado na tua mente, ok? Então podemos dizer que, lembra-te, terapia, tratamento, Sujoc era aquela mão e o pé, né? Os dois termos juntos, ok? Então podemos dizer que terapia Sujoc é um método que se baseia no impacto em certos pontos biologicamente ativos nas mãos e nos pés, ou seja,
terapia da mão e do pé. Mas não é a mão ou o pé por si só, não. Visa sempre atuar em pontos biologicamente ativos nesses sistemas de correspondência que se encontram na mão e no pé. Olha, podes até pensar assim, na tua mão, no teu pé, existem pontos vivos, biologicamente ativos. Eles estão vivos, ok? E nós, ao acionarmos esses pontos, ao ativarmos, ao estimularmos, nós conseguimos refletir um determinado, enviar um determinado estímulo, refletir uma determinada influência, uma determinada ação sobre a área ou a zona correspondente a onde se encontra esse ponto biologicamente ativo. Interessante, não é? Ok, continuando. O nome era aquilo que nós já vimos, não é? O que é que significa Su-jok? Su, em coreano, significa mão, jok significa pé. Lembrando que a terapia Su-jok surgiu em 1986 na Coreia, criada pelo Dr. Park Jae-woo, e que realmente é parte, no fundo, da medicina oriental, porque veio da Coreia, não é? E como é que ela então se relaciona com a acupuntura chinesa e com a medicina tradicional chinesa? Porque quando falamos em medicina oriental, estas duas áreas são sempre aquelas que mais se destacam, não é? Embora também pudéssemos colocar aqui neste bolo a própria medicina indiana também, ok? Mas especificamente aqui dentro, porque quando falamos em acupuntura, falamos em medicina tradicional chinesa, ok? Então, como é que se relaciona a Sujok com a acupuntura chinesa e com a medicina tradicional chinesa? Lembras-te? Ok. Então, da mesma forma que a medicina tradicional chinesa, que a acupuntura chinesa, a terapia Sujok também se baseia na tal visão holística do ser, na qual, que no fundo, segundo esta visão, o corpo humano, o ser humano, é visto como uma estrutura de energia unificada, uma estrutura energética unificada, onde todos os processos estão interligados. Além disso, assim como a medicina tradicional chinesa e a acupuntura chinesa, a terapia Sujok também defende que a doença é causada por uma alteração do equilíbrio energético do corpo. E que, na realidade, qualquer doença, qualquer desequilíbrio, qualquer disfunção será apenas um sinal. Será sempre um sinal, um sintoma, uma evidência de que alguma coisa não está bem, mas no campo energético. Okay? Ou seja, por outras palavras, isto é o mesmo que dizer que não se vai tratar a doença, não se vai tratar o desequilíbrio em si, mas sempre vai-se focar na causa, na sua origem, ok? E para tratar eficazmente, lá está, se qualquer patologia, se qualquer desequilíbrio, se qualquer disfunção começa sempre com um bloqueio energético, então para ser tratado terá sempre que levar em causa esse ponto de partida, o tal bloqueio energético. É aí que tem que se incidir. Ao se resolver o bloqueio energético, resolvemos a questão do desequilíbrio da patologia. Aliás, é o mesmo que nós vimos aqui com a ilustração do rio, não é? Se está lá o bloqueio a impedir que a água possa circular livremente, não adianta andarmos ali a pensar, ok, como é que eu vou fazer chegar água? Vamos tirar o bloqueio, não é? E a água já circula naturalmente. Porque supostamente a energia devia fluir naturalmente no nosso corpo e chegar a todas as células, todos os órgãos, todos os sistemas. Essa é que era, no fundo, a sintonia ideal, era o funcionamento ideal do organismo. Portanto, quando alguma coisa impede essa fluidez, impede essa livre circulação, então o objetivo é ir lá, identificar o ponto onde se deu o bloqueio e ir lá corrigir o bloqueio. E não estar preocupado com os sintomas, com os sinais que são causados por isso, não é? Isto era o mesmo que tu agora teres uma casa com uma enchente, ok? Imagina, saíste de casa, deixaste a torneira na casa de banho aberta e ali está, a encher, 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 e vai inundar a casa toda. Tu agora chegas ali, estás
preocupadíssima, preocupadíssima em ir secar os móveis e secar as louças e tratar. Mas espera, a torneira continua aberta, não é? Tu tens que ir à fonte do problema. Primeiro vais fechar a torneira. Depois vais ver o que é que os estragos que se causaram e vamos tentar remediá-los. Mas para já o que importa é fechar a torneira, certo? Ou por outras palavras, tratar a causa, ir à causa do problema e não àquilo que o problema, entretanto, ou às formas como o problema se possa estar a manifestar. Por isso é que vimos que para tratar de forma eficaz é necessário atuar diretamente no ponto onde a energia sofreu alteração. Até aqui está tudo entendido? Conseguiste lembrar-te de tudo? Boa, vamos continuar. Agora, benefícios e vantagens. Quais são? Lembras-te? São várias. Qual foi aquele benefício ou aquela vantagem que ficou aí mais gravado na tua mente? Qual foi aquele que te impactou mais? Vamos ver. Então vimos que era indolor, relativamente, ok? Indolor no sentido em que é possível aplicar sem agulhas, está bem? Que era possível fazer-se a nível de, a sua atuação a nível de autoaplicação, ou seja, podemos utilizar a terapia Sujoca em nós mesmos, tem um elevado grau de eficácia, com resultados muito rápidos, é segura, porque não é possível prejudicar, não tem efeitos secundários, não pode causar danos a ninguém, é muito versátil, uma vez que permite não só a utilização de vários meios de estimulação, até meios que possas ter à tua volta, como também acaba por ser bastante versátil pelo facto de podermos tratar o corpo todo só através das mãos e dos pés, não é? Acaba por se tornar muito mais acessível, não é? É mais fácil tu ires ao ponto do fígado, né, tratar o fígado, do que ires propriamente lá ao fígado, né, que é um órgão que está lá no interior, revestido, guardado. Depois também tem a grande vantagem de poder ser aplicado em situações de urgência. São raras as terapias que apresentam essa característica, não é? Não substitui a ação hospitalar, a ação da assistência médica, não substitui. Aliás, vamos lá ver. Em situações de urgência, não há nada que substitua a intervenção da medicina convencional. A medicina convencional, por excelência, é a medicina da urgência, é a medicina da intervenção, está bem? Portanto, nem sequer a saúde natural tenta, ou não devem nunca pensar que, houve um acidente grave, vai lá o naturopata. Vai nada, vai lá o naturopata fazer o quê? Uma pessoa numa situação dessas tem que ser assistida em meio hospitalar, não é? Principalmente quando há perdas de sangue, quando há situações mais graves, porque a medicina convencional é a medicina da intervenção, da urgência, está bem? No entanto, a SUJOC permite a atuação até chegar ao momento de ter os cuidados de assistência médica, está bem? Também a sua própria simplicidade e praticidade, porque realmente acaba por se tornar muito, muito mais simples, peço desculpa, do que eu juntei simples com acessível, isso é uma coisa estranha, mas muito mais simples do que a própria acupuntura chinesa, ok? Agora, o que é a diferencia? Lembras-te? Estamos aqui a falar que ela usa a mesma filosofia, tem a mesma base da medicina oriental, então o que a diferencia? E lá se te lembras? Ok. Então, apesar de seguir a mesma filosofia, os mesmos princípios de atuação da acupuntura chinesa e da medicina tradicional chinesa, os métodos utilizados na terapia coreana Sujok, eles divergem da prática da acupuntura tradicional, da chinesa, uma vez que agregam na sua atuação outras técnicas que a acupuntura não utiliza, nomeadamente a reflexologia, a massoterapia, a pressoterapia, a magnetoterapia, a moxabustão, a aromaterapia, a cromoterapia e a crioterapia. Se não te lembras de alguma destas,
volta o vídeo atrás, vai lá até aquele ponto onde isso foi explicado e volta a ouvir. Aliás, ouve a aula às vezes que forem precisas até conseguires entender perfeitamente todos os aspectos que foram aqui, ok? Se ainda assim ficares com alguma dúvida, pronto, envias a dúvida para mim ou colocas no grupo, tá bom? Agora, microsistemas. Lembras do que são microsistemas? Lembra-te. Microsistema. Sistema normalmente é uma coisa mais genérica, não é? Micro, uma coisa pequenina. Então, o microsistema é, no fundo, a representação ou do corpo, ou não precisa ser do corpo todo, mas pode ser, por exemplo, de uma área grande, numa estrutura anatómica específica mais pequenina, não é? Como as orelhas, a íris, a língua, o rosto, a cabeça, as mãos, os pés, os dedos, todos eles têm microsistemas. Né? Ou seja, a representação, a projeção de áreas específicas do corpo lá, naquele ponto específico. E por isso, a Sujoc, apesar de realmente ser muito simples, muito prática, trouxe nada de extraordinário no que toca aos microsistemas, porque a não ser o facto de ter o seu próprio microsistema, não é? Porque estes já existem há muitos anos associados quer à saúde natural, à medicina natural, quer à medicina oriental. O que é importante percebermos é que em qualquer parte do corpo está constantemente a chegar informação sobre outras partes do corpo. Lembras daquilo que nós falámos aqui da visão holística, em que as várias partes estão interligadas umas com as outras e com o todo? Ok, é isto que faz, no fundo, a visão holística do ser. E tendo isso como base, nós percebemos se elas estão ligadas umas com as outras, todas as partes, então todas as partes do corpo têm informações sobre as outras partes do corpo. Todas as células estão em contacto permanente entre si, ok? Há troca de informação entre elas. E, por isso, há um enviar constante de informação para os sistemas de correspondência sobre o estado e a condição de cada uma das partes do corpo. No sistema de correspondência, seja ele qual for, nós vamos obter informações sobre o estado do organismo exatamente graças a isto, a esta partilha de informação. Depois falámos sobre os microsistemas especificamente na SUJOC. E o que é que vimos? Que existem microsistemas característicos da SUJOC, nas mãos e nos pés, e nesses microsistemas existem sistemas de correspondência em que, basicamente, no fundo é como a projeção. Pega, imagina assim, imagina que estás a projetar uma imagem do corpo e metes a tua mão à frente do projetor. E é exatamente aquela projeção do corpo na tua mão que forma o sistema de correspondência. Ok? E o sistema de correspondência, porquê? Porque tu vais dizer, olha, estou aqui é a coluna, aqui é o fígado, aqui eu não estou a mostrar, eu estou a dizer ao calhas, está bem? Mas vais dizendo, isto aqui é este órgão, isto aqui é este órgão, por isso é que é um sistema de correspondência, porque corresponde à imagem geral do corpo. Mas, se queres te referir especificamente, como eu estava a dizer, ao sistema digestivo, ao fígado, à perna direita, à perna esquerda, ao rim, ao nariz, à garganta, ao dente, então é a zona de correspondência, ou seja, toda a representação do corpo é o sistema de correspondência e as zonas específicas, ou seja, os pontos onde cada um dos órgãos, cada um dos sistemas está lá representado no sistema de correspondência, são as zonas de correspondência. Ok? Então, basicamente, tu queres saber como é que está o estado do teu fígado. Tu vais ao microsistema da SUJOC e dizes, vou usar o microsistema da mão. Ok. Agora pegas na mão e vais percorrer o sistema de correspondência. Tu já sabes, de acordo com aquele sistema de correspondência é um mapa. Ok? Então, de acordo com aquele mapa, tu sabes mais ou menos onde é que está a zona de correspondência do fígado. E agora, com o bastão de diagnóstico, vais percorrer a zona de correspondência do fígado. E vais tentar encontrar o quê na zona de correspondência. Fica lá a pensar. Olhem, aqui temos o exemplo
dos vários microsistemas que já existiam, até mesmo muito antes da SUJOC, e temos aqui os sistemas de correspondência da SUJOC, onde aqui, por exemplo, está retratada a bexiga. Né? Então temos a bexiga na mão, no pé, e temos a bexiga no dedo. Ok? Tudo isto são os sistemas de correspondência na SUJOC. Aqui temos outras formas. Olha, eu queria chamar-vos a atenção para uma coisa. Não se admirem se ao procurar imagens de terapia coreana ou acupuntura coreana, vos aparecer uma imagem como esta, que é bem diferente da outra que eu vos mostrei antes da SUJOC. É porque dentro da terapia coreana, nós temos, ou da acupuntura coreana, nós temos dois grandes sistemas. Temos o sistema SUJOC, que é este que nós vamos aprender, mas também existe um outro, que é o Kori Sojishim, que é diferente. Ele aqui apresenta, ele trabalha especificamente com pontos de acupuntura. Isto é, no fundo, pegar na acupuntura chinesa e traduzi-la para a Coreia, está bem? Mas é um sistema muito mais complexo, onde ainda vou fazer um curso também de Kori Sojishim, mas para já só vamos trabalhar a SUJOC, que é muito, muito, muito mais fácil, está bem? Só vos estou a dizer isto porque imaginem que vocês agora vão buscar imagens à net e depois encontram esta imagem onde a cabeça é retratada no dedo do meio. E vocês, não, mas a tua cabeça não era no polegar, como é que agora aparece no dedo do meio? Isto é outro sistema que é trabalhado de outra forma, com pontos específicos de acupuntura, está bem? Nós vamos utilizar apenas a SUJOC, tá bom? Um pormenor interessante que eu não falei aqui há pouco. Um dos sistemas de correspondência que é muito utilizado também é o dos dentes. Vocês sabiam que cada dente tem uma conexão específica com cada órgão do corpo? Pois é. E então, problemas nesse órgão traduz-se no dente e problemas no dente traduz-se nesse órgão. Também é muito interessante, mas não vamos falar disso aqui. É só para vocês saberem, ok? Portanto, não há dúvida que esta é uma área fascinante. Continuando. Agora, já percebemos que existem as zonas de correspondência, os sistemas de correspondência que se fazem parte dos tais microsistemas da SUJOC. E falámos aqui da estimulação dos tais pontos. Mas antes de eu passar à estimulação dos pontos de dor, eu perguntei há pouco como é que nós íamos detectar, íamos procurar o fígado, não é? A tal zona de correspondência do fígado, e depois o que é que íamos procurar no fígado? Já encontraste a resposta? Vamos procurar o quê? Pontos de dor. Porque quando há alguma alteração no fígado, na zona de correspondência do fígado, vai aparecer naquele ponto exato um ponto de dor. E é esse ponto de dor que é, no fundo, que representa aquele bloqueio no fígado que está lá a interromper a circulação da energia. E é esse ponto que nós vamos trabalhar com a terapia SUJOC. Ok? Boa. Depois falámos aqui da estimulação natural que é feita de forma inconsciente, despropositada, acidental, no nosso dia a dia, às zonas de correspondência, dos sistemas de correspondência nas mãos e nos pés. E que nós nem nos apercebemos, através das nossas atividades diárias, das coisas que fazemos, nós simplesmente estamos a lavar a louça e estamos a estimular as nossas zonas de correspondência, nos sistemas de correspondência nas mãos. Não é? Estamos a andar, estamos atrasados para ir apanhar o autocarro e andamos um bocadinho mais depressa, corremos um bocadinho mais rápido para chegar lá e não nos apercebemos, mas estivemos a estimular as zonas de correspondência do sistema de correspondência no pé. Ok? Portanto, isto é feito de forma natural. E se eu te perguntar, então se é assim, porquê é que as pessoas adoecem? Não é? Se à partida a natureza já tem as coisas tão bem programadas, nós fazemos esta estimulação dos pontos diariamente, sem nos apercebermos, de forma a promover o equilíbrio do organismo, porquê é que as pessoas adoecem? Como é que tu respondias? Pensa lá. Bem interessante, não é? Pensarmos nisto. Porque, supostamente, estes estímulos, esta estimulação natural serve para aqueles problemas básicos do dia a dia, de pouca gravidade, aquelas disfunções que vão surgindo pelo funcionamento normal do organismo. Agora, quando há agressões muito grandes, que pressupõem alguma lesão maior, pressupõem algum dano maior no organismo, ou seja, que no fundo causam
um bloqueio energético muito grande, a estimulação natural por si só já não é suficiente. E então, nesse caso, o que é que temos de fazer? Criar um impulso, um estímulo propositado com força suficiente para ativar o processo de cura ou de desbloqueio do ponto energético bloqueado que deu origem ao problema. Fez sentido? E esses métodos podem ser diversificados. Nós podemos utilizar, como está aqui retratado, uma mocha, podemos utilizar agulhas, podemos utilizar sementes, podemos utilizar massagem, podemos utilizar tudo em conjunto. Okay? Tudo vai depender do quê? Do problema em questão. Não é? Quanto mais grave for, mais estímulo vai ser necessário. E às vezes, como nós vimos, até utilizar o estímulo em vários sistemas de correspondência, em várias zonas de correspondência ao mesmo tempo. Ok? Depois, lembramos aqui também o facto de que, apesar de existirem vários microsistemas, como nós já vimos, a verdade é que aqueles estímulos que são gerados nas mãos e nos pés são muito mais poderosos e muito mais eficazes do que aqueles que possam vir dos outros microsistemas. Porquê? Porque, primeiro, são muito mais impactantes, não é? É completamente diferente. Eu agora pegar uma pedra, por exemplo, não é? Uma coisa pesada, ou passar a minha mão no rosto. Não tem nada a ver, certo? Portanto, os toques que nós damos a nível dos outros microsistemas não são tão agressivos, não são tão impactantes, ok? Por isso, os estímulos que vêm das mãos e dos pés são mais fortes. Ao mesmo tempo, também, as mãos e os pés estão sujeitos diariamente a muito mais atividade do que os outros microsistemas. Daí também serem muito mais eficazes no que toca à estimulação, está bem? E depois há um terceiro aspecto, é que os pés e as mãos são aqueles microsistemas mais semelhantes, melhor ainda, são as zonas mais semelhantes, que mais se assemelham ao à estrutura do corpo em si. Não é? Principalmente se fizermos aquilo do bonequinho, lembram-se do polegar passar para o topo da mão e então ficávamos com a cabeça e depois os membros inferiores e os membros superiores, lembram-se? Portanto, é de facto dos microsistemas aquele que mais parecido é com a estrutura do corpo humano. O que é que vocês acharam da aula? Gostaste? Achas que foi fácil, foi simples, deu para captar os pontos principais? Vamos ver agora na resposta ao questionário se isso já está aí tudo bem, bem claro. Não te preocupes, o importante aqui é entender, está bem? Na próxima aula, na segunda, vamos falar sobre estes sistemas de correspondência mais em detalhe e como localizar exatamente todas as partes do corpo nos sistemas de correspondência. Vai ser muito interessante. Ou seja, apesar de ainda ser uma aula teórica, já vai ser uma aula teórica que já te vai pôr a trabalhar, porque tu vais andar aí à procura dos sistemas na tua própria mão e no teu próprio pé. Ok? Olha, eu espero que tenhas gostado e, entretanto, cá te espero para a segunda aula. Até mais.